Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje é a 7ª aula desse curso. Tá devagar? O que vocês acham? Se quiserem comentar alguma coisa, a gente pode acelerar ou diminuir, mas eu acho que se diminuir também vai ficar longo demais. Então, se alguém quiser algum comentário, fiquem à vontade, tá? Namastê, sejam bem-vindos e vamos continuar a partir do ponto que nós paramos na semana passada. A gente estava falando sobre os fogos dos envoltórios. Falamos sobre o fogo do Sol, no caso, o veículo Sol, que é o veículo do Logos. Falamos sobre o fogo do planeta e sobre o fogo humano. E sempre procurando deixar bem claro para vocês, porque é tudo muito similar. As leis são as mesmas, como o modus operandi do macrocosmo e do microcosmo são iguais. Então, o que acontece em cima, acontece embaixo, e o que acontece embaixo, acontece em cima. Embaixo é reflexo de cima, mas segue sempre os mesmos parâmetros. E dentro disso aí, fiquei de falar ainda um pouquinho sobre o fogo no átomo químico, no átomo realmente da física. É uma passada muito rápida também, tá? Aqui a gente já falou bastante sobre isso. Então, o fogo no átomo agora, né, pode ser visto funcionando de linhas semelhantes, né? E é algo que já é conhecido pela ciência. Saber do átomo, do próton, do elétron, do nêutron. A ciência avançou muito nesse sentido. E está avançando mais ainda com o colisor de hadrons, lá, de elétrons lá que tem lá na Europa, está avançando cada vez mais, tá? E sempre na direção daquilo que a ciência antiga já revelava. Então, quando a gente fala sobre fogos nos envoltórios, falar sobre coisa grande e coisa pequena, ou pequenez, é relativo. Porque o destino de cada átomo é criar um Brahmanda, ou seja, criar um mundo. Tá? Então, Brahmandas iguais, menores ou maiores do que o nosso, que tem um Sol, que é mantido por um Sol, está presente em cada átomo químico. Então, quando se fala sobre átomos, o átomo físico e o átomo químico é um sistema solar em miniatura. Tá? Então, está lá. Isso aqui já é ensinado em realmente muitas filosofias. Tá? Eu cheguei até a dar um curso sobre os Upanishads, onde a gente falava que existia na involução, abaixo do mundo físico, existia ainda 8 níveis de mundos, tá? Que é do átomo para baixo. Volto a dizer, de pouquinho em pouquinho, os cientistas vão chegar lá e entender que realmente o átomo químico é também um mundo. Então, grandes sistemas mundiais, que é chamado de Vishvas, existe num simples átomo, tá? E átomo, por sua vez, existe dentro desses Vishvas. Ou seja, vai ser átomo dentro de átomo. O sistema solar é um átomo. O planeta é um outro átomo dentro dele. O homem é um outro átomo dentro do átomo do outro. Isso até o infinito no macrocosmo e até quase o infinito no microcosmo. Então, os dois extremos acabam se tocando, tanto o infinitamente pequeno quanto o infinitamente grande levam realmente de volta aquilo que a gente chama do absoluto, de Deus ou de Brahman, seja o que for. Então é interessante essa filosofia para a gente se localizar dentro desse esquema, como a gente está e como tudo funciona. Tá? Então é isso aí, uma passagem simplesmente ficou faltando na aula passada sobre os fogos nos envoltórios. E agora vamos começar a falar sobre os elementais dos fogos e vamos falar também sobre como os devas.
Aqui, nesse momento que nós vamos falar sobre esses elementais e sobre esses devas, ainda é uma visão assim, resumida. A gente vai entrar em muito detalhe sobre eles na metade do curso em diante, quando nós vamos ver realmente como se trabalha todos esses elementais, tudo o que acontece no mundo são esses elementais, são esses devas. Mas vamos começar a dar uma pincelada aqui para a gente se localizar nisso que a gente está falando. Então vamos lá. Nós temos dentro de nós um aspecto luz e um aspecto sombra. O aspecto sombra é o nosso lado material. E o nosso aspecto luz é o nosso lado fogo, é o nosso lado espiritual. Ou seja, o homem é o encontro de matéria e espírito. E como é que funciona, então, esse esquema? No sistema solar anterior, que foi o sistema solar de Brahma, nós estamos no segundo sistema solar. No sistema solar de Brahma, foi feito o desenvolvimento da matéria para se criar formas para a habitação do espírito. Então, o primeiro sistema solar foi o sistema solar de Brahma. Desculpa. Agora, quando a gente fala do nosso lado fogo, do nosso lado luz, do nosso lado espírito, quem constrói tudo isso são os senhores do fogo. E o senhor do fogo, o nome dele é Agni. Agni, a maioria das pessoas entende o Agni como sendo um deva dos fogos. E de fato é, mas ele é muito mais do que isso. O Logos, assim como nós, temos um lado mônada, que é um lado espírito, nós temos um lado alma, que é o lado filho em evolução, e nós temos um lado personalidade, que é matéria. Então nós somos três em um. Nós somos personalidade, somos ego ou alma, e somos espírito. O Logos é a mesma coisa. O Logos também tem uma personalidade. A personalidade é aquilo que é a manifestação física do Logos, no plano físico cósmico. Então, Agni vamos dizer, é para o Logos aquilo que a personalidade é para nós. Então, Agni, o Senhor do Fogo, ele governa todos os elementais do fogo, governa todos os devas, principalmente nos três mundos de evolução humana. E os mundos de evolução humana é o físico, o astral e o mental. Não só no nosso planeta Terra, como todo o sistema solar. Esses três planos, físico, astral e mental, eles são governados por Agni. E Agni é, então, a personalidade do Logos em manifestação. Então, ou seja, a compreensão do que é Agni é muito maior do que é ensinado na maioria das escolas esotéricas aí. A gente tem que dar uma reavaliada no conceito dele. E o Agni também, na realidade, eles são 7 irmãos, tá? E cada um deles incorpora um dos 7 princípios principais. 7 centros no corpo de um único Senhor cósmico do fogo, que recebe o nome de Forhat, por Blavatsky. Então, Forhat é uma grande entidade que se manifesta através de 7 irmãos, e esses 7 irmãos, cada um deles incorpora um princípio dentro da evolução do Logos. Bota de novo na cabeça, gente. O sistema solar e o planeta, eles são feitos para a evolução do Logos planetário e para a evolução do Logos solar. Nós pegamos carona nesse esquema aí. Então, esse é o Agni que nós estamos falando, então, tá? Então, Agni é aquela ativa inteligência ardente, base dos fogos internos do sistema solar. Veja só, ativa inteligência ardente.
Quando a gente olha isso aqui, o que é inteligência? É Brahma. Então isso aqui já veio do sistema solar anterior. Brahma, quando criou o sistema solar, o Agni já era aquela ativa inteligência ardente do sistema solar todinho. Tá? Vamos lá. Então, em cada plano, nós temos quantos planos no nosso sistema solar? 7. Vamos recapitular? De cima para baixo. Primeiro é o plano espiritual ou Adi. Segundo é o plano monádico. O terceiro é o plano átmico. O quarto é o búdico. O quinto é o mental. O sexto é o astral. E sétimo é o plano físico. Então, em cada um desses planos, tá? Um desses 7 irmãos é o dominante. Desses 7 irmãos é o dominante. E 3 irmãos mais velhos desse Agni, desses 7 irmãos, regem os planos superiores, que é o plano Adi, ou espiritual. Vamos pular o monádico, depois a gente vai explicar por quê. Eles regem o plano Adi, o plano átmico e o plano mental, que são os planos básicos do nosso sistema. E vamos lembrar uma coisa, todos os 7 planos do nosso sistema solar é o primeiro plano da evolução cósmica, o plano físico cósmico. Então, o plano físico cósmico, que é o plano mais baixo do logo solar, incorpora os nossos 7 planos principais como sendo subplanos dentro do plano físico cósmico. Vamos mais. Então, mana superior, a nossa mente, a mente abstrata, ela, para nós, é o mais importante princípio da consciência humana. Tá? É mana superior, manas abstrato, que é a verdadeira alma, é o veículo manas, é o veículo inferior da nossa alma, a Atma Buddhi Manas. Tá? Então ele é o fio que a gente tem que se agarrar nele para quem quer conhecer a verdade. Conhecer a verdade, por enquanto, para nós, é através da mente. Tá? Claro que depois nós vamos transcender a mente e vamos ter contato direto com essas verdades. Mas enquanto não temos contato direto com essas verdades superiores, esse contato vai ter que ser feito através de manas, através do nosso lado de mente abstrata. E isso vai, de pouquinho em pouquinho, graças ao nosso esforço que a gente vai se desenvolvendo para realmente entrar nesse lado da nossa mente, é o lado da mente superior. Então é um fio que tem que ser agarrado para conhecer a verdade e erguer-se acima da existência condicionada, que é onde nós estamos, na existência condicionada. Tá? Atma é o último estado que nós vamos conquistar em nós. A Atma, vamos ver de novo, a nossa alma é a Atma Buddhi Manas. Nosso eu superior é a Atma Buddhi Manas. O último que nós vamos conquistar vai ser a Atma. E a gente só vai conquistar a Atma depois que a gente atravessar todo o oceano da existência condicionada, que é chamado roda de Sansara. E essa conquista tem que ser feita para o mana superior. É através de mana superior que nós vamos saber da existência de um princípio maior ainda do que a mente. Esse princípio que é chamado de Atma, o ocultismo, o Ramana, todos eles falam que ele fica no nosso coração espiritual, não fica no cérebro. Tá? O cérebro é veículo de manas. O Atma é o morador interno real, aquele que está dominando os mundos. Então, começa essa conquista por manas. Depois a gente vai abrir o canal da intuição e vai perceber que existe alguma coisa mais do que manas, que é realmente o plano intuicional, que é a intuição, tá? É o plano onde está a verdadeira consciência, é o plano da consciência do Logos, que transcende a mente. Então assim vai. Então a gente vai chegar no Atma, mas primeiro vamos dominar embaixo para depois chegar em cima. Tá?
De novo começou a dar problema o meu. Tá normal. Então, os 7 irmãos são fogos, e eles são vistos onde? No terceiro aspecto, o fogo da matéria. Então a gente vê que Forrati, que é aquele princípio que liga espírito com matéria, é o terceiro logos, é Brahma em ação. Tá? Ele é o fogo da matéria. Na totalidade, são 7 senhores, forma a essência do senhor cósmico chamado Forrati. Tá? Algumas informações sobre Forrati que encontramos na doutrina secreta. Tá? Blavatsky já falou bastante sobre isso antes da existência dessa obra do Tratado sobre o Fogo Cósmico. Ela fala, Blavatsky fala, Forrati ou eletricidade é uma entidade. Veja só, uma entidade, é um ser. Ela fala, Forrati é entidade elétrica primordial. Ou seja, ela veio quando se criou o sistema solar, ela já era existente. Ela é anterior ao primeiro sistema solar. Forrati é vontade, Forrati é amor, sabedoria, Forrati é inteligência ativa. Você vê que eu pus negrita aí, vontade, amor, sabedoria, inteligência ativa. Primeiro, segundo e terceiro aspecto. O próprio Brahma se manifesta dentro do aspecto dele em 3 aspectos. Forrati é Deus, é a personalidade de Deus, faz parte. Então, o Logos é Forrati. Então, Forrati é a soma total desses 7 espíritos, que é a soma total dos Logos. Aqui estamos referindo a todos os Logos planetários. Tudo isso aqui está na doutrina secreta também. Tá? Cada um dos 7 senhores do fogo é diferenciado por numerosos grupos de entidades de fogo. Tudo é fogo, é energia, fogo no sentido de energia. Então, desde os senhores devas de um plano, nós não falamos que Forrati é em 7 irmãos, um em cada plano. Então, desde esses senhores devas, um de cada plano, até pequenas salamandras dos fogos internos, que é uma fogueira. Se você fizer uma fogueira lá, aquelas faíscas que pulam lá, aqueles são salamandras. São seres também, Forrati em ação também. Tá? Então, no plano físico, vamos ver agora o que fala sobre esses senhores do fogo, enquanto no plano físico. Físico, nós estamos falando físico nosso aqui, plano físico sistêmico. É o meu corpo aqui, é o sólido, líquido, gasoso. O que tem ali, então, neles em termos desses senhores? Nós temos salamandras, que são pequenos elementais do fogo, que a gente vê dançando em chama. A gente vê espíritos do fogo, latentes em todos os pontos focais de calor. Eles são a essência do calor, tá? E podem ser contatados até no calor do corpo humano, do animal. Isso são espíritos do fogo, são devas. É para dizer que realmente a nossa composição é tudo por devas, espíritos do fogo também nos nossos corpos. O que mais? Aí ele fala sobre os Agni Shaitans. Quando esse prefixo Agni antes, significa que é tudo solar. Tá? Tudo realmente não é o corpo lunar, é o corpo solar. Então, Agni Shaitans são os espíritos de grau superior que formam um vórtex de fogo, como em vulcões, em grandes incêndios. E são os Agni Shaitans. Então, são grandes devas que estão com a manifestação no plano físico. Isso são os Agni Shaitans.
Depois nós vamos ver que existe também os Agni Suryas, que são esses devas do plano astral, e tem os Agni Shivatas, que são também no plano mental. Mas como nós estamos falando do plano físico, esses espíritos do fogo de grau superior, eles recebem o nome de Agni Shaitans. Temos ainda os elementos prânicos, que são minúsculas essências ardentes com a habilidade de permear a textura do corpo humano, de uma árvore, de um animal, e eles se mesclam com as forças dos sistemas microscópicos. Você vê, na realidade, quando a gente fala em elementais prânicos, então a gente está entrando mais dentro do microcosmo dentro de nós. Então são elementais prânicos. Prânicos aqui no caso tem a ver com o prana mesmo. E o prana também é uma manifestação solar também, é uma das energias de manifestação solar também. Então elementais prânicos são essas essências pequenininhas que é a base da nossa energia, a base da nossa saúde corporal, são esses elementais prânicos. Vamos mais um pouquinho. Tem também certos elementais no reino dévico, e eles personificam raios de luz, grandes raios de luz, e eles são a essência desses raios. Aí, esses raios são aqueles 7 raios que a gente fala que existem, tá? Formam o espectro realmente do arco-íris e tudo mais. Também são elementais do reino dévico que personificam os raios de luz. Na realidade são infinitas cores, mas primordialmente é uma cor só branca, que depois se transforma em 3 cores, e depois 7 cores do espectro solar que a gente vê no arco-íris. Tá? Isso foram os devas que a gente viu no plano físico. Quando a gente chega agora no plano astral, é uma outra classe de deva que existem lá, mas solares também. Tá? Então os Agni alguma coisa também, que eu chamei de Agni Suryas. Tá? Então é difícil a gente compreender essas essências de fogo do plano astral. Por quê? Porque a gente sabe, quando a gente está muito emotivo, a gente fica com calor. Tá? Então, elas são o calor do corpo emocional, o calor do corpo de sensação, que é o veículo etérico também. Então isso é difícil de compreender, essas essências de fogo acontecendo no plano astral. Tá? Elas são de ordem inferior, essas manifestações ainda no plano astral. Por quê? Vamos explicar em sequência, porque é inferior. Elas são de ordem inferior quando a gente ainda está no caminho do desejo. A gente tem muito desejo, poucas necessidades, mas desejo a gente tem um monte. Então, esses Agni, essas essências de fogo do plano astral, eles estão no caminho do desejo, então são de ordem inferior. Agora, eles podem se tornar ou podem ser de ordem superior, quando a gente transforma nossos desejos em aspiração, principalmente aspiração espiritual. Então, o elemental, ele é transmutado num deva. Aqui tem uma pista da gente ver da evolução dévica. Então, uma essência elemental, que é de ordem inferior, e que forma o nosso corpo astral, quando nós somos ainda muito cheios de desejo, eu quero, experimentar tudo. O nosso corpo astral é feito por esses devas, por essa essência de ordem inferior. Agora, à medida que a gente transforma isso aí num caminho de aspiração, aqueles próprios devas que estavam compondo o nosso corpo, aquelas essências, são transformadas em devas. Você vê, é a evolução da matéria. Em nós acontece a evolução do espírito ou da alma, e acontece a evolução da matéria através dos devas. É em nós que isso acontece, não só em nós, no animal, no vegetal, no mineral e em tudo mais. Então, o animal, ele também tem o corpo astral dele.
E ele tem muito mais desejo do que nós. Você vê a satisfação de um cachorro comer um pedaço de carne ou um gato, nossa, você vê que ele quer aquele abocanha de vez, porque o corpo astral dele é feito de essência elemental. Agora nós, que estamos no caminho da evolução, estamos na evolução humana, transcendemos o reino animal, ou achamos que transcendemos o reino animal, mas na realidade nós ainda não transcendemos, tá? Embora a gente tenha o germe da mente, tá? Esses devas, de pouquinho em pouquinho, à medida que a gente vai compreendendo a espiritualidade e vai se afastando de coisas muito pesadas, então essa essência elemental vai sendo substituída por devas, ou alguns devas que são promovidos da essência elemental, e gradativamente a gente vai melhorando a qualidade do nosso corpo astral. E a gente tem que fazer isso. Esse é o nosso trabalho principal aqui, é melhorar os nossos veículos de manifestação para que eles nossos veículos se tornem realmente um veículo a serviço da alma, a serviço do Atma, a serviço da mônada, e não nós sermos dominados pela essência elemental como nós somos dominados hoje. Então veja lá, gente, isso aqui é uma compreensão. Cuidado com as nossas sensações, cuidado com os nossos desejos, pois eles nos prendem aqui, sempre estão prendendo. Então aqui é para chamar a atenção, para entender que a nossa evolução não é só a evolução da alma, é também a evolução da matéria que nós usamos para a manifestação. Esse também é o nosso trabalho, de fazer isso aí, governarmos os nossos veículos e não sermos governados por eles. Então, esses seres aqui de elevado, agora são os Agni Suryans. Agora, é interessante saber o nome desses Agni Suryans aqui, que é dado aos devas do fogo, tá? Que vão alimentar os fogos do corpo astral, porque são esses próprios devas do plano astral, os Agni Suryans, que mais para o final eles vão destruir o nosso corpo causal. Você vê, nós vamos elevar a qualidade dos devas, e esses próprios devas, depois que a gente transcender a evolução do corpo astral e do corpo mental, e nós vamos entrar realmente em Budi, o nosso corpo causal vai ser destruído também. Então vão ser os próprios Agni Surya, ou seja, nós estamos alimentando, tentando deixar eles participarem do processo, e são eles que vão posteriormente destruir o nosso corpo causal. Obviamente, tudo isso sob controle do ego, porque isso só acontece efetivamente, a destruição do corpo causal só acontece na quinta iniciação, quando nós vamos entrar definitivamente, vamos abandonar os três mundos do esforço humano, que é o mundo físico, o astral e mental, e nós vamos trabalhar no binômio lá, Atma, Budi, não mais tanto humanas. Humanas, que é o corpo causal, vai ser destruído, e nós vamos ficar ali entre Atma e Budi, e depois vamos entrar no Nirvana, que no Nirvana é o plano átmico, lá que realmente é a meta do esforço humano, chegarmos realmente no Nirvana. Lembrando que a gente só vai chegar no Nirvana depois que a gente transcender todos os mundos do esforço físico que nós estamos fazendo. Tá? Então é lembrar que a ascensão do fogo latente da matéria, então o fogo latente da matéria está subindo, tá? Agni Shaitans, Agni Suryan, aí esses fogos, eles se fundem com o fogo da mente e com o fogo espiritual, e é isso que vai causar a destruição do corpo causal. Agora, destruir o corpo causal, eu deixei de existir? Não. Todas as conquistas do corpo causal, que estão armazenadas no corpo causal, são posse agora da nossa mônada,
ela dominou os mundos inferiores. Isso é a mesma coisa que acontece no Devakan, após a morte, agora, no nosso estágio atual. Quando a gente morre, perde o corpo físico, vai para o Kamaloka, lá no plano astral, e depois vai lá para o plano mental, onde se chama o Devakan lá. Em cada um que a gente vai deixando para trás, tudo é absorvido lá no corpo causal. Mais para frente, tudo que está no corpo causal vai ser absorvido pela mônada. Tá? Isso é o real em nós. Isso é o objetivo dela de pegar uma carona no sistema solar do nosso logo solar, para dominar os mundos da manifestação. Então a gente vê que à medida que a matéria vai se elevando, ela se funde com o fogo da mente, com o fogo do espírito, causa destruição, fim de jogo, volto para casa, mais ou menos, tá? Isso vai depender do Dharma de cada um, a gente vai falar isso mais para frente, o que acontece com a gente depois que a gente passa por esse processo todinho. Tá? Então, na totalidade, esses Agni Suryans, que são a essência do fogo do plano astral, são a essência ardente de Budi. Uma vez que a manifestação mais inferior de Budi, lembra de novo, hein, gente? A Adi, depois de Adi monádico, depois de monádico nós temos o plano búdico, de cima para baixo é o terceiro. E o plano astral é o sexto. Agora, Budi tem uma conexão direta com o plano astral. Por isso que a intuição que vem na gente, normalmente ela se manifesta como se fosse uma emoção muito gostosa. Ela se manifesta, Budi, ela vem, as essências ardentes de Budi, né, que é o terceiro plano, astral não, espiritual, monádico, átmico, é o terceiro, o quarto que é o búdico, depois tem o mental, depois que tem chegar no astral. É sempre de cima para baixo, porque a criação é sempre do mais sutil para o mais grosseiro. Então, os Agni Surya são a essência ardente de Budi. Então, o corpo astral, na realidade nossa aqui, vamos dizer, é um Budi, mas ainda nem tanto intuicional, muito ligado ao desejo, sem aspiração. À medida que vai transformando isso em aspiração, depois de aspiração, intuição. Então, são essas essências ardentes. Então, esses Agni Suryans, no fundo, estão conectados muito fortemente com Budi. O caminho da mente abstrata para a mente concreta é dentro do mesmo plano. O plano mental ele é dual. Tem uma parte que é da alma e uma parte que é da personalidade. Então é mental com mental. Então mente abstrata com mente concreta é mais fácil a conexão. Por quê? Porque são dentro do mesmo plano. Agora, essa lado da intuição para entrar efetivamente no nosso lado emocional tem que atravessar também o plano mental. Isso aí é o Antakarana, que nós vamos falar muito sobre ele depois para mostrar essa manifestação. Só chamando a atenção aqui que os Agni Suryas são essências de Budi. Então vamos chegar lá também no plano intuicional. Então é isso que a gente ia falar sobre essas essências. Você viu, eu nem entrei ainda para falar sobre os fogos que está no plano mental, que nós vamos tratar disso muito detalhadamente mais para frente. Vamos começar a falar agora sobre o raio da personalidade e o fogo por ficção. Estão lembrados bem, gente? Nós somos personalidade, que se manifesta através do corpo físico, junto com o etérico, o astral e a mente concreta. Isso é o raio da personalidade. Vamos ver a relação do raio da personalidade, que são esses três planos, com o fogo por fricção, que é o fogo da matéria.
Começando pelo trabalho dos 3 raios. Tá? Algumas definições para a gente entender. O que é átomo permanente? Tem um pouquinho d'água aqui que eu estou meio rouco hoje. Átomo permanente. Sempre que a gente morre, numa próxima encarnação, a gente tem alguma coisa que a gente incorporou, algum aprendizado que a gente incorporou. Eu falei que existem 2 evoluções, da matéria e a evolução psíquica. A evolução psíquica, ela fica armazenada no corpo causal. A evolução material, que ela vai acontecendo de vida após vida, desde o mineral, para o vegetal, para o animal, para o humano, toda essa evolução, isso é armazenado naquilo que na teosofia é chamado de átomo permanente. Então, o átomo permanente é um pontozinho na matéria atômica. Vamos lembrar, cada plano tem 7 subplanos. Contando sempre de cima para baixo, o mais importante é o primeiro subplano. O primeiro subplano, ele é feito não de essência elemental, mas de essência monádica. Ou seja, são elementais com vocação para se tornarem mônadas dentro da evolução dévica. Então, o átomo permanente, ele, na realidade, ele armazena essa evolução da matéria lá. É um centro de força que forma o fator central, a agência que atrai matéria, onde são construídos os envoltórios da mônada encarnante. Quiserem um pouquinho mais de detalhe, assista às aulas do curso básico, que chama lá o Milagre do Nascimento. Tá? Porque um átomo permanente, quando a gente vai entrar na encarnação, um átomo é um átomo não é um corpo completo, mas ele mergulha no plano de manifestação, o átomo permanente, vai atraindo matéria para fazer um corpo. Então, ele é a matriz para se formar um corpo. Tá? Então, é isso que ele é um ponto de força, é o fator central e é o agente que atrai e matéria para construir os corpos da mônada. E eles são ligados, os átomos permanentes são ligados ao Antakarana, que que interliga todos eles, o Sutratma e o Antakarana, interliga todos os planos nossos de manifestação com pérolas. Então esses átomos permanentes ficam ligados ao Antakarana. Ou seja, quando a gente morre, recolhe-se aquele Antakarana e o Sutratma, recolhe-se os átomos permanentes e o restante de matéria é cadáver. Cadáver físico, cadáver astral, cadáver mental concreto. É isso que acontece. Para isso é a função de átomo permanente. Vamos falar que aqui é raio. Raio é uma corrente de força, uma emanação. O Logos se manifesta através de 3 raios maiores e 4 raios menores. A mônada se manifesta através de 3 raios. Nós vamos mostrar isso aqui, quais são esses raios. Tá? O próprio Logos solar, ele se manifesta através de 3 raios maiores, que é o primeiro Logos, o segundo Logos, o terceiro Logos, que é Shiva, Vishnu e Brahma. Isso são a nível do Logos, tá? Quando a gente desce um pouco mais, esses raios, a gente vai mostrar quem são os senhores do raio. Então, o Logos se manifesta 3 raios maiores e a mônada através de 3 raios também. Todos os raios mostram uma força peculiar e especializada. Entenderam a diferença de átomo permanente e raio? Átomo é o depósito e o raio é aquele que demonstra uma determinada qualidade, um determinado raio. Tá? Quando a gente fala em tríade, também, dentro dos estudos da teosofia, tríade é o nosso eu superior, que é formado no plano átmico, no plano búdico e no plano monádico abstrato, ou no humano superior. Então, tríade é isso.
Então, tríade, Atma e Buddha e Manas é a expressão da mônada. Acima de Atma, Buddha e Manas, quando a gente chega lá, tem o plano monádico e o plano Adi, que é onde efetivamente a mônada está. Então, a mônada, ela cria a tríade, Atma, Buddha e Manas, e a tríade cria a personalidade. Isso cria e descria, cria e descria. Nada é permanente. A personalidade, para nós, é muito óbvio que ela não é permanente. Mas a tríade também, ela também vai desaparecer. Só vai restar, no final, a mônada, que é a nossa verdadeira identidade. Eu estou sempre chamando a atenção aqui, gente. Eu estou mostrando o que acontece no mundo. Agora, cabe a cada um de nós perceber o que tem de real em nós e se grudar naquilo que é real. Porque todo o resto é destruído. Então, grude, aferre-se realmente ao Atma, Buddha e Manas e principalmente ao Atma. Isso é o ser real em nós. O resto vai desaparecer, tá? A personalidade desaparece a cada vida encarnada e a alma, Atma, Buddha e Manas, desaparece também no final de um determinado ciclo de evolução planetária também. A gente vai mostrar tudo isso aqui mais uma vez. Só uma figurinha que eu usava lá no curso básico mesmo, para mostrar mais ou menos o que é esses átomos permanentes. Tem um do corpo físico, tem um do corpo etérico, tem um do corpo astral e tem um do corpo mental. É através desses átomos permanentes que vai ocorrer o princípio do nascimento de uma nova vida, de uma nova personalidade, a partir daquilo que esses átomos permanentes é a evolução da matéria e a cada vida que a gente tem, eles vão ficando cada vez mais refinados. E nós podemos, sim, através da nossa meditação, da nossa concentração, a gente pode cooperar em melhorar a qualidade desses átomos permanentes também. Porque quanto melhor, mais puro eles forem, quanto mais matéria dos subplanos superiores eles tiverem, a próxima vida nossa vai ser uma vida muito mais sutil, uma vida muito mais, um veículo muito mais responsivo à alma e ao espírito. Então é isso aí que a gente fala lá. Falei que existem 7 raios de manifestação, só para a gente mostrar aqui quais são eles. Primeiro raio, na realidade, quando a gente fala Shiva, ou primeiro Logos, mas quando chega no planeta Terra, quando chega aqui na nossa manifestação, o mestre Moria é o atual mestre do primeiro raio, que é o raio de vontade ou poder. Característica do primeiro raio, vontade ou poder. Nós temos também o segundo raio, que é o raio de amor, sabedoria. Tá? O mestre dele, aqui na manifestação, é o mestre Kuthumi. Tá? A gente vê que, na realidade, acima do mestre Kuthumi, acima do mestre Moria, existem mestres maiores, que é o Manu, no caso do primeiro raio, que é o Bodhisattva, no caso do segundo raio. Mas tudo bem, nós estamos falando aqui na grande hierarquia, mais perto da gente. Então são os mestres que trabalham com esses raios. Nós temos o mestre Kuthumi, no raio Amor Sabedoria, que é a tônica do nosso segundo sistema solar. Temos o terceiro raio, tá? Ele aqui é o Chohan, é o veneziano, que ele é o mestre do terceiro raio. Na realidade, o grande chefe do terceiro raio é o Mahashohan, mas dentro da hierarquia aqui planetária nossa, nós temos o Chohan, o veneziano, no terceiro raio, o mestre Serapis, harmonia e beleza, característica do quarto raio, ligado à arte. Quinto raio, que é o das ciências concretas, é o mestre Hilarion, lida com as forças naturais. O sexto raio é o devocional, o atual Chohan do sexto raio é o mestre Jesus, dentro da hierarquia, é o chefe de todos os santos. E o sétimo raio é o mestre Rakoxe, bem conhecido também, o Conde Saint-Germain,
ligado com rituais. Você vê, então, o primeiro raio, vontade e poder. O segundo raio, amor, sabedoria. Terceiro, inteligência ativa. Quarto, harmonia e beleza. Quinto é ciência. O sexto é devoção. E o sétimo é o cerimonial. Então, esse é os raios que realmente entram aqui e combina, né, as características dos raios com as características da matéria aqui através do cruzamento desses raios e evolução da matéria também. Só para a gente lembrar isso aqui, eu coloquei aqui para a gente ter uma relembrar do curso básico, que a gente falou sobre isso aqui também. Tá? E a constituição do ser humano, para lembrar mais uma vez, nós somos mônada, nós somos colocando tudo, o ego, nós somos a mônada. Você vê, eu estou mostrando 7 planos aí, ó, seguindo essa figurinha, que mostra lá desde onde a palavra constituição, um raio, ligando tudo. Esse raio que liga tudo, ele recebe o nome de Antakarana. Tá? Então, a mônada, ela se manifesta, ela existe no plano primeiro, no plano monádico e no plano átmico. Então, o plano átmico, a gente chega aqui no outro, depois a gente vê o que é o eu superior, que é a Atma Buddhimanas. O Atma, na realidade, que é o plano nirvânico, ele é parte, vamos dizer, do ego e parte da mônada, mas é o espiritual puro. E a personalidade. Então, isso é um ser encarnado que está vivendo. Ele é um ser que tem mônada, ele tem o ego, ou individualidade, ou o eu superior, e ele tem personalidade, até chegar no plano físico que mostra aqui, ó, na ponta do raio. Então, aqui é um ser completo. E aqui, nascimento e morte, essa personalidade desaparece, incorpora tudo no corpo causal, que é o mônadas desse ovo central aí, de cor clara. Então a gente fica sempre brincando aqui entre a personalidade e a alma. E a mônada está lá no plano dela, ela não entra na matéria. Ela cria apêndices de manifestação em todos os planos. Ponha isso na cabeça, gente, de uma vez por todas. Isso é muito importante para a gente entender o que a gente é. A única coisa de real é a mônada. O resto é criado para a evolução da matéria. E a mônada, em paralelo, vai dominando os planos materiais. Até que no final do ciclo solar, principalmente de 3 ciclos solares diferentes, que um é do primeiro aspecto, um do segundo aspecto e um do terceiro aspecto. Um foi o universo, o sistema solar de Brahma, o segundo é o atual sistema solar de Vishnu, e o próximo, que ainda não existe, vai ser o sistema solar de Shiva. Aí completou-se realmente todo um esquema evolutivo. Lembrando mais uma vez, tudo isso aqui é feito para a evolução dos logos planetários e do logo solar. Eles estão recebendo iniciações cósmicas neste processo todinho de criar um sistema solar e descriar um sistema solar. Em nós estamos tratando não das evoluções cósmicas, nós estamos tratando das evoluções planetárias ou no máximo sistêmicas dentro do sistema solar. Mas é isso aí, vamos lá. Então, de novo, ache em vocês o que existe de real. Aferre-se a ele. Nas tuas meditações, nas tuas reflexões, procure achar o Atma no teu coração. É ele que está realmente emprestando a luz dele para que essa matéria que está associada a ele realmente possa sair
de uma essência elemental, passar por uma essência monádica, passar para um Deva de primeira ordem, de terceira ordem, de segunda, de primeira. Então é a redenção da matéria também. Então o mundo é um processo de evolução dupla, é de evolução humana, esse nosso mundo, tá? E de evolução dévica. Até a quinta iniciação, nós estamos na evolução humana e entramos na evolução super-humana. Depois da quinta iniciação, essa evolução que corre em paralelo, dévica e humana, elas se fundem e volta a ser uma única evolução. Então a hierarquia humana é a quarta hierarquia. A hierarquia dévica é a quinta hierarquia. Depois a sexta e a sétima hierarquias, já não existe mais separação entre a evolução humana e a evolução dévica. E tem razão de ser, de existir a evolução dévica e de existir a evolução humana. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais para frente ao longo do curso. São duas evoluções acontecendo. Nós estamos dentro da quarta hierarquia, a hierarquia humana, e vamos entrar depois na quinta, que é a espiritual, e depois entraremos na sexta e sétima hierarquia. Essa figura aqui mostra para nós a nossa natureza superior e a nossa natureza inferior. Então, a nossa natureza superior é a Atma Buddhi Manas. Pode ver lá, ó, que é o corpo átmico, o corpo búdico e o corpo causal. E a nossa personalidade tem um corpo mental, um corpo astral e um corpo físico. Veja que o corpo físico, ele trabalha só com instinto. O corpo astral com desejos, o corpo mental com intelecto. Já no corpo causal, a gente já se torna praticamente sabedoria, uma sabedoria divina. No corpo búdico, lá é alma, coração e Atma é espírito e vontade. Então a gente enxerga também nessa figura aqui a separação entre a nossa natureza superior e a nossa natureza inferior. Lembrando que a natureza inferior ela é efêmera, a natureza superior ela dura muito tempo, mas também é efêmera, também vai desaparecer e tudo vai ser absorvido depois na nossa mônada. Então, mais em frente, são 9h20, dá para ir um pouco mais. Então, cada corpo ou cada forma onde o espírito funciona, ele tem um ponto focal, que é um átomo permanente, que é matéria do subplano atômico. Você viu, eu falei que tem falando que tem um átomo permanente físico, então no primeiro éter, que é o nosso caso, nós temos sólido, líquido, gasoso, quarto éter, terceiro éter, segundo éter, primeiro éter. Então o primeiro plano nosso físico mais sutil é o primeiro éter. No astral também tem 7 subplanos. No primeiro subplano do plano astral também tem lá um átomo permanente também. Tá? E ele é um núcleo de distribuição de força, eu já falei, para a singular experiência da matéria, a preservação de memória da matéria, e eles estão em conexão direta com um dos 3 grandes raios no microcosmo, que é o raio monádico, o raio egóico e o raio da personalidade. Então, vamos falar qual os raios que ligam com qual parte de nós está ligada a um determinado raio. Então, cada raio tem uma conexão com um ou outro dos átomos permanentes, no homem tríplice, que tem uma ação direta sobre as espirilas dentro do átomo. Esse átomo, ele vai desenvolvendo, ele tem 7 espirilas principais. Não precisa entrar em detalhes sobre espirila, não. É um negócio meio complicado. Né? Quiser entrar um pouco mais lá dentro, tem que entrar dentro da química oculta, que fala sobre isso, mas não precisa. É entender que esses átomos vão desenvolvendo, tá? E cada raio tem uma conexão com um determinado átomo e ele vai desenvolvendo as espirilas que tem dentro desses átomos, tá? Então, isso eu falei aqui, é muito complicado ele ter uma espirila, mas não precisa entrar lá. Mas
Sempre tem quem gosta de entrar em detalhes. Tem um livro que chama Química Oculta, que fala um pouco sobre isso. Tá? Eu me aventurei um pouco lá e depois eu acabei desistindo de ir muito fundo nele. É muito chatinho, bem chatinho, mas já está lá. Tá? Então cada espirila é animada pela força de um plano. Nós já temos 4 espirilas dos nossos átomos desenvolvidas, porque nós somos na 4ª ronda. Cada ronda desenvolveu uma espirila. Tá? E a atividade no indivíduo pode ser também prematuramente forçada através da yoga. Práticas de yoga pode acelerar o desenvolvimento dessas espirilas. Não é recomendado, mas pode. Porque realmente o desenvolvimento prematuro da nossa parte material, sem que a nossa parte psíquica seja equivalente a ela, a gente pode arrumar uma encrenca sem tamanho, viu? Mas tudo pode. Então, pode acontecer eventualmente uma transmutação nesses átomos permanentes e a polarização deles sai dos átomos permanentes e passa para os átomos permanentes da tríade, deixando os 3 átomos permanentes do triângulo inferior. Isso pode acontecer, essa transmutação de átomos permanentes. Tá? Então, quando o átomo físico permanente ele é transcendido, a polarização ela se passa a ser mental, não mais física, quando o átomo físico permanente é transcendido. Quando o astral ele é transcendido, a nossa polarização passa para o plano búdico e a unidade mental é substituída pelo plano átmico. Você vê, é isso que acontece com as iniciações. Começa, a gente transfere a polarização do corpo físico, a gente passa para o mental, do astral passa para o búdico e a própria unidade mental passa para o átmico, o plano átmico. Então, na realidade, aí é a 5ª iniciação, onde a Atma Buddhimanas incorporou tudo que tinha abaixo no plano físico, astral e mental concreto. Isso é evolução. Então, tudo isso é provocado pela ação dos 3 raios, esses 3 raios principais, sobre os átomos e sobre as vidas dentro de cada átomo. A relação, os raios dos átomos é a seguinte, tá? O raio da personalidade, que nós temos o raio da personalidade, o da alma e o da mônada. O raio da personalidade, ele age sobre o átomo físico permanente, vai desenvolvendo aquelas espirilas lá, aquelas 4 primeiras espirilas. O raio egóico, ele tem ação sobre o átomo astral permanente. E o raio monádico tem uma conexão com a unidade mental. Então a gente vê que realmente a coisa é plano a plano. Tá? Mônada com a unidade mental, Budi com o plano astral e, quando a gente fala da personalidade, sobre o físico. Vamos lá. Então os efeitos que ele acontece é tríplice. Aí a gente vê tem um efeito do raio da personalidade, do raio egóico e do raio monádico. Mas não é os 3 ao mesmo tempo. Eles trabalham em ciclos ordenados. Tem um período de desenvolvimento do átomo permanente físico, que é o período da personalidade. Depois, quando a alma se desenvolveu um pouco, nós temos um raio egóico passando a ter mais influência. E no final da nossa evolução, da nossa personalidade, então aí vem o raio monádico e ele tem mais força sobre os demais. Não ocorre tudo ao mesmo tempo, mas é isso aí que é o processo das iniciações, quando a gente passa pela 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª iniciações, é isso que ocorre. Então a estimulação é resultado da ação do raio monádico sobre a unidade mental,
ela só acontece quando quem entra no caminho, depois da primeira iniciação, que aí o raio monádico vê que a personalidade já entrou no caminho da evolução efetivamente, já teve inclusive a primeira iniciação, então o raio da mônada começa a estimular mais fortemente aquela personalidade em evolução. Você vê que tudo tem a ver, que é o mesmo caminho das iniciações que a gente falou também quando foi a aula dos mestres de sabedoria. A ação do raio egóico sobre o astral, ela é sentida quando tem uma boa conexão do ego com o cérebro físico. Então você vê que o raio do ego, o ego conseguiu se ligar bem com o cérebro físico, então nós estamos aproximando do caminho, então a ação do raio do ego começa a fazer mais força sobre a personalidade. Então tudo tem a ver com a nossa evolução. Então quando a gente chega num determinado ponto, o raio do ego começa a influenciar. Nas primeiras encarnações de um ser humano, é só o raio da personalidade que atua. O da alma e o da mônada sequer tem contato. Então tem a ver efetivamente com toda a nossa evolução. E essa força tríplice, a gente sente ela de uma maneira. Ela atua sobre a parede do átomo, é uma força externa que afeta a rotação e a vibração do átomo. É uma das formas que essa força tríplice, que é a força da personalidade, do raio da personalidade, do raio do ego e do raio da mônada, atua na parede do átomo. Depois ela estimula o fogo interno do átomo, que é o fogo da matéria, estimula o fogo da matéria e faz surgir e brilhar cada vez mais fortemente esse fogo da matéria. E por fim, ela trabalha sobre as espirilas e gradualmente vai colocando as espirilas em ação, vai desenvolvendo as espirilas. No final, quando estivermos totalmente evoluídos, todas as espirilas vão estar ativas e nós vamos ser efetivamente um mestre em vida. Tá bom, são 9h30, tá? Nós falamos sobre a posição dos raios e vamos falar na próxima aula sobre agora como o raio da personalidade trabalha sobre o átomo permanente. Passa para a tela, gente. Fátima Lavor. Fátima Lavor. Fátima Lavor. Alguma ligação evolutiva entre os Agnishivatas, os doadores da mente ao homem, e os Agnisurians? Sim, a coisa acontece em paralelo, tá? Nós estamos no começo do curso, Fátima. Sobre cada classe desses átomos aqui, nós vamos ter pelo menos umas 2 aulas especificamente sobre cada um deles. Se quiser que eu adianto isso, não acho que é a hora de fazer isso. Aqui nós estamos dando uma pincelada para a gente se localizar em tudo isso aí. Mas eu vou entrar nessa ligação realmente mais efetiva um pouco mais para frente no curso. Eu estou ainda no primeiro volume do trabalho de um tratado sobre fogo cósmico. Isso que você está perguntando, isso a gente vai entrar em detalhe quando nós chegarmos no segundo volume. Nós estamos ainda no começo do primeiro volume. Não vou falar muito sobre isso agora não, Fátima, me desculpe. É muita coisa para falar
no curto prazo. Eu posso falar a mesma coisa que eu falei com uma pessoa que perguntou no começo do curso, que perguntou algumas coisas que eu vou adiantar lá na frente. Não é proibido, eu até recomendo. Quem puder e quiser, adquira a obra completa, um tratado sobre o fogo cósmico, que eu não estou tirando nada da minha cabeça, eu estou tirando tudo desse estudo do mestre D.K. junto com Alice Bailey, tá? É de lá que é a fonte. Adriano Trentin. Mesmo tendo tendências negativas registradas nos átomos permanentes, é possível programar uma vida mais útil na próxima encarnação? No caso de si, não estaríamos agindo contra os lípicas? Eu acho que você não entendeu uma coisa aqui, Adriano. Eu disse que os átomos permanentes têm a ver com a evolução da matéria. Tendência, isso é evolução psíquica. Isso é corpo causal. Então a gente não pode misturar as coisas, tá? A matéria, ela evolui por si própria, tá? Através dos devas, da essência elemental, ela vai crescendo também. E nós podemos fazer isso também, ajudar a fazer isso aí, através dos nossos processos de meditação. Não estaremos interferindo no trabalho dos lípicas, porque eles têm a ver com a evolução psíquica e não com a evolução material. A evolução material é cada um que vai cuidando do teu corpo, tá? A gente pode piorar a condição do nosso corpo, ou não. Se a gente se torna um alcoólatra, um fumante inveterado, ou pessoa que mexe só com drogas e tudo mais, o que você acha que vai acontecer com os teus átomos permanentes? Em vez de você melhorar eles, você está estragando eles. Então, dependendo do teu tipo de vida, da tua aspiração, tá? Você pode sim contribuir para que gradativamente eles vão melhorando. Mas separe uma coisa da outra, tá? Uma coisa é a evolução material, outra coisa é a evolução da alma, a evolução psíquica, tá, Adriano? De novo, Adriano Trentin fala que os lípicas registram tudo e temos que seguir a programação deles. Mas é possível chegar num senso comum com os lípicas para chegar a um ponto coaxial da evolução humana délica? Eu vou te falar isso aqui de novo, Adriano. Toda essa evolução nossa aqui que está acontecendo é a evolução do Logos planetário. Nós vivemos no corpo do Logos planetário. O Logos planetário, ele está em evolução como nós estamos. Então, a vida do Logos planetário, o karma do Logos planetário é o nosso karma. Em cima do karma do Logos, nós criamos o nosso karma individual, que piora um pouquinho mais a situação, ou melhora. Mas o karma que a gente vive, ele é o karma do Logos. A maior parte, eu diria que quase que a totalidade do nosso karma, ele é coletivo, não é individual. Claro que a gente projeta em cima do coletivo uma pequena nuvem que... Lembra que a gente dividia o nosso karma em 3 partes? Sanchita, Agami e Pararabdha Karma. A gente traz o Pararabdha Karma para uma determinada vida, que é o karma para essa vida, e esse karma é imutável. Não se mexe nele. Você veio para a vida, você trouxe um Prarabdha Karma. Esse Prarabdha Karma, ele vai dar todos os frutos que ele tiver que dar. Quer você goste, quer você não goste. Não tem como mexer. Nessa vida aqui, você trouxe aquele karma e ele vai até o fim, tá? Então a gente vai por isso, essa é a diferença. Agora, o Agami Karma, que é o que a gente gera nessa vida, tá? Ele vai acabar virando um Sanchita Karma também, e o Sanchita Karma é o karma coletivo que a gente traz para cá. Então a gente tem que começar a entender a nossa relação com o Logos. Nós vivemos no corpo do Logos. Nós sentimos o que o Logos sente. Todas as energias que nós recebemos são a energia do Logos planetário. E o que é o Logos planetário? É a somatória de toda a evolução humana e evolução dévica do planeta.
A soma da evolução humana e a evolução dévica, junto, forma o logos planetário. Agora, minha pergunta, é o logos planetário uma somatória de pequenas coisas ou pequenas coisas juntas formam um logos planetário? Tá aí algo que a gente tem que dar uma avaliada. Tá? Você faz parte do corpo do logos planetário. Você é um ser humano em evolução no corpo do logos planetário. Se você conseguir transcender todo o karma que está relativo àquela unidade tua, você está liberando parte do karma do logos planetário, que ele assume a somatória de todos os karmas de todas as unidades dévicas e unidades humanas que estão dentro do corpo dele. Então é nós que vamos libertar o logos planetário. Quando todos nós tivermos essa percepção que nós estamos prendendo o logos planetário dentro da evolução cósmica dele, nós estamos na evolução sistêmica, nós estamos segurando a evolução do logos planetário também. Os lípicas, tá? Eles sabem tudo isso, escrevem tudo isso, assim como existe lípica para a nossa evolução, existe lípicas também para a evolução cósmica também. Nem vamos falar sobre isso agora, que é muito complicado. Mas dá uma avaliada, tá, Adriano? Tá? Nós estamos vivendo no corpo de um logos planetário. Perseu, os nossos skandhas também ficam registrados em nossos átomos permanentes e o nosso karma sanchita. Perseu, eu acabei de falar para o Adriano aqui agora. Tá? Skandhas são tendências. Essa é a tradução de skandha. Então, a tendência nossa é a tendência que a gente trouxe com o prarabdha karma, que vai ser cumprido, quer você goste, quer não, e com as qualidades dos seus átomos permanentes. Tá? E o átomo permanente é a qualidade da matéria e as nossas tendências da evolução psíquica. Tá? Então, os nossos skandhas, eles ficam registrados no nosso corpo causal. E os átomos permanentes, na realidade, não, eles são da matéria. Então, de novo, Perseu, nós temos duas evoluções acontecendo em nós. A evolução material e a evolução da alma. Tá? São coisas diferentes que a gente tem que avaliar o que é cada uma. Tá? E as duas vão chegar no final do ciclo, tá? Tem uma meta a ser cumprida. Arailma, o verdadeiro método musical foi perdido, o segredo dos mantras. Hoje usando o temperado. Qual a verdadeira origem das notas musicais com suas frequências? Tem a menor ideia. Não é o meu campo, viu, Arailma? Tá? Os mantras, eles são do Logos. A gente conhece uma parcelinha do homem. Quando a gente fala na palavra sagrada, Om, é A-U-M. Tá? Isso tem a ver com os três aspectos, mas cada um desses aspectos tem uma palavra que complementa tudo isso. Isso se perdeu realmente. Pessoas que conhecem mantra realmente, são pouquíssimas, raríssimas pessoas que sabem isso aí. Então, a gente tem que se localizar e entender. A gente pratica o Om, a palavra sagrada, como se diz, é um pequeno resumo das palavras que ocorrem dentro dessa evolução todinha. Porque realmente é o som, tudo o que acontece no mundo é através do som. No começo era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então tudo é através do som, tá? Mas eu não me aventurei muito em estudar muito isso aí não, é muito complicado, viu? Boa sorte! Acha aí o Youssef. Vai fugir do assunto, mas vou aproveitar a ocasião. Tem algum vídeo no canal que fala do Krishnamurti? Procurei nas descrições e não encontrei. Não tem. Eu só dei um curso do Krishnamurti, que era Liberte-se do Passado. Foi a obra que eu usei do Krishnamurti para dar um curso. Mas na época a gente não gravava curso ainda. Então eu não tenho esse curso gravado. Então não tenho nada do Krishnamurti gravado.
quem sabe eu ainda penso em fazer. Gilvan, poderia dizer o número da página em acordo com a aula ministrada para acompanhamento na página do livro? Não, é muito trabalho. Muito trabalho. Eu vou fazendo isso aqui à medida que eu vou trabalhando aqui, cara. Eu não consigo fazer isso, não. Eu tenho que responder os questionários, eu tenho que preparar os PowerPoint, tem tanta coisa. Eu for fazer isso aqui, eu vou me enrolar todinho. Tá? Mas uma coisa eu te digo, eu estou seguindo a sequência do livro. Os títulos são os mesmos, tá? Então, se você pegar os títulos que eu uso aqui, tá? E pegar o título que está lá na obra um tratado sobre o fogo cósmico, que é o mesmo, tá? Mas não vou colocar a página não, é muito trabalhoso. Aqui agora, a Lídia Sport, quantas vidas em média uma mônada comanda ao mesmo tempo? Olha, se você entendeu direitinho, a mônada, ela atua em 7 planos. Ela tem um corpo no plano físico, um corpo no plano astral, um corpo no plano mental, um no búdico, um no átmico e depois um no plano monádico. Se você quer entender que cada corpo desse é uma vida, então ela está administrando 7 vidas. Mas na realidade, só existe uma única vida que é a própria mônada. Ela é o nosso endereço, ela é a nossa realidade, ela é única. Tudo tem uma mônada, um animal tem uma mônada, um vegetal tem uma mônada, tudo tem mônada. Tá? Agora, quando a gente olha dentro da evolução, fala-se em almas coletivas. Dentro da evolução animal, por exemplo, né? Fala-se que, na realidade, a mônada do animal não existe. É que, muito provavelmente, ainda é uma essência monádica, mas vai se tornar uma mônada também. Tá? A mônada é una, só existe uma para cada ser. Ela pode ter veículos de manifestação diversos, mas veículos, ela é uma só. Gilvan, a ayahuasca pode fazer mal aos átomos permanentes? Eu acredito que não, viu? Nunca usei, não. Quando estava na loja Liberdade, a gente tinha um amigo lá que ele seguia um grupo lá de ayahuasca e o cara era boa gente pra caramba, viu? Não tem nada contra ele, né? Muito boa gente, beleza, tá? O que pode acontecer é estado de consciência alterado. O que é estado de consciência alterado? Entre o corpo físico e o corpo astral, no nosso corpo etérico tem um negócio que chama teia etérica. Essa teia etérica vai ser destruída com o tempo. O uso de drogas, não sei se a ayahuasca faz a mesma coisa, pode acelerar a destruição dessa teia que existe entre um plano e outro e a gente ficar mais sujeito a influências astrais sem essa barreira dessa teia. Isso pode acontecer. Isso depende de cada pessoa, depende do grau evolutivo e tudo mais, tá? Mas eu acredito que não, tá? Não me preocupo com a ayahuasca, não. O Adriano está falando aqui, Nete, que ele está com saudade do teu chá de hibisco quando a gente fazia lá na loja. Legal, Adriano. A Ney está aqui do meu lado. Mandando um abraço para ele. Mandando um abraço aí para você também, Adriano. Para todos. É. Então é isso, gente. Aqui acabou-se as perguntas. Tá tudo bem. Vamos em frente. Importante de tudo isso, gente, é se localizar no contexto. Nós vamos avançar um pouco no curso, nós vamos mostrar algumas coisas que vai assustar muita gente, tá? Muita gente. Tá? Nós vamos ver que aquilo que a gente chama de Deus, que é o Logos planetário, que é o Logos solar, eles estão em evolução também. E nós presos dentro do corpo deles. Então toda a influência deles, boa ou ruim, cai sobre nós. E nós vivemos dentro dos chakras do Logos planetário, que vive dentro dos chakras
do lóbulo solar. Você vê que chácara é um negócio que mexe com muita energia. Então, dependendo do chácara que a gente está localizado, se é um chácara inferior ou se é um chácara superior no lóbulo planetário, faz uma diferença danada. Danada. Isso vai fazer a gente pensar. Namastê. Uma boa noite a todos. Retornamos na quinta-feira.